Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos no meu plano cartesiano, tá? Então, a gente vai ter dois pontos no plano cartesiano, A e B, tá? Então, a gente vai ter genericamente, tá? Nós vamos falar genericamente como funciona, depois a gente vai ver exemplos práticos com números, tá? Então, eu vou ter um ponto A, em que ele vai ter uma coordenada XA, YA, e um ponto B, XB, YB, no meu plano cartesiano, tá? E aí eu quero saber a distância entre esses pontos AB. Então, tá aqui, meu ponto A e meu ponto B, certo? O ponto A e o ponto B no meu plano. A distância entre A e B que eu quero, tá? É esse segmento aqui, ó, que eu vou chamar de D, de distância, tá? Em linha reta, certo? Que eu chamei aqui de D. É essa distância que eu quero, em linha reta, entre A e B, certo? Aqui, ó, como eu disse, aqui eu tenho o ponto A, projetado lá no eixo X, eu tenho o X do ponto A, projetado lá no ponto Y, eu tenho o Y do ponto A. Aqui eu tenho o meu ponto B, projetado lá no eixo X, o X do ponto B, projetado no eixo Y, o Y do ponto B, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui, ó, que a gente pode perceber? Se eu pegar aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, quanto que ele vale? Tá? Se eu falasse para você que aqui é 5 e aqui é 2, tá? O x do A vale 5 e o x do A vale B, você conseguiria dizer para mim quanto vale esse pedaço? Seria 3, né? Você faria o quê? 5 menos 2, certo? Então, o que a gente pode pensar disso tudo? Que eu tô fazendo o quê? Pegando o x do ponto A e tirando o x do ponto B. Então, esse pedacinho aqui, coisa feia, vamos arrumar. É x do ponto A menos o x do ponto B, certo? A mesma coisa ocorre aqui, ó, na vertical. Quanto que é esse pedaço aqui da vertical, em vermelho? Se eu falar para você que aqui no eixo Y, esse cara aqui vale 10 e esse cara aqui vale 8, quanto valeria esse pedaço aqui? Você falaria para mim que vale 2. Por quê? Seria o 10 menos 8, né? Então, o que a gente fez? A gente nada mais fez do que pegou o y, o valor do y do ponto A e tirou o y do ponto B, tá? Então, ó, a hora que eu quero calcular a distância, essa distância aqui do A até o B, o que eu formei aqui, ó? Eu formei um triângulo, olha só. E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, em que a distância em que eu quero calcular, o meu D, ele é a hipotenusa, tá? E o XA menos XB, YA menos YB são os catetos, tá? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras falava para mim? Hipotenusa ao quadrado, que eu chamava de A, é igual a cateto ao quadrado, que eu chamava de B, mais o outro cateto que eu chamava de C ao quadrado, né? Então, aqui, quem é a minha hipotenusa? É a distância que eu quero descobrir, que é D. Igual a um cateto, que eu posso chamar esse cara aqui de B e esse cara aqui de C, né? Então, meu cateto B, XA menos XB ao quadrado, mais o outro cateto, que é o Y, YA menos YB ao quadrado. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente chega nessa fórmula aqui, ó, que é a mesma que está lá embaixo. Distância ao quadrado é igual a XA menos XB ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado.
é essa fórmula aí, que vem do Teorema de Pitágoras, que a gente vai usar para calcular a distância entre dois pontos no meu plano, tá? Ah, professora, mas que coisa estranha. Vocês vão ver que não é nada estranho na hora que a gente for trabalhar com valores, tá? Então, vamos ver aqui o próximo slide. Então, tá aí um exemplo, tá? Então, aqui, ó, olha o que eu tenho. Quero saber quem é a distância, né, o meu D, entre esses dois pontos aqui, ó, o A, menos 5, 5, e o B, 0, 4. Então, eu tenho que saber quem é o meu XA, o meu XB, meu YA, meu YB. Olhando para os pontos, eu sei por quê. Porque o primeiro valor que aparece é sempre o X, o segundo é sempre o Y. Então, vamos lá. No meu ponto A, esse cara aqui é o X, esse cara aqui é o Y. No meu ponto B, esse cara aqui é o X, esse cara aqui é o Y, tá? Então, vamos substituir na fórmula. Não foi essa fórmula grandona aqui que a gente viu lá em cima? D ao quadrado igual a XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Vamos ver, então, como é que fica. Substituindo esses valores aí. O D, que é a distância que eu quero calcular, mantém. Entre parênteses, X do ponto A. Quem é o X do ponto A? Ah, é esse cara aqui, ó, menos 5, né? Ué, X do ponto A é o menos 5. Então, eu vou vir aqui, menos 5. Menos da fórmula, o X do ponto B. Ah, então, eu vou lá no meu ponto. Subiu a tela. Eu vou lá no meu ponto B e vejo quem é o X. Quem é o X? Ah, é o 0. Então, eu venho aqui, menos 0. Tudo isso ao quadrado. Mais, copio, abro parênteses de novo. Agora, eu quero o Y do A. Então, eu vou lá no meu ponto A e pego o Y. Quem é o Y? 5. 5. Menos o Y do ponto B. Então, eu vou lá no meu ponto B e pego o Y, que é quem? O 4. Fecho parênteses, tudo isso ao quadrado, tá? Quem que eu vou resolver primeiro? Primeiro, quem tá dentro dos parênteses, tá? Então, vem aqui, D ao quadrado é igual. Vamos resolver quem tá dentro dos parênteses, ó. Menos 5 menos 0. Menos 5 menos 0, continua menos 5. Tudo isso ao quadrado. Esse mais aqui abaixa. Vou fazer a mesma coisa aqui, resolver quem está dentro do parênteses. Menos 5 menos 4. Isso dá 1. Como é positivo, eu posso deixar sem parênteses ao quadrado. Quando é negativo, ó, que nem aqui no caso aqui do menos 5 que deu negativo, eu mantenho o parênteses, tá? Agora, aqui no que deu 1, que deu positivo, eu posso tirar o parênteses. Mas nada me impede de eu deixar também se eu quiser, tá bom? Agora, eu vou resolver o quê? A potência, tá? Então, ó, D ao quadrado igual. Vamos para potência. É tudo isso aqui ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Então, é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Copia o mais, 1 ao quadrado. É 1 vezes 1, que dá 1. Agora, eu posso fazer essa soma, no final das contas, tá? Então, quanto me dá D ao quadrado? 25 mais 1, 26. O que eu preciso fazer agora? Essa raiz quadrada, tá? Esse quadrado vai para lá como a raiz quadrada. De quem? De 26, certo? Raiz de 26 é exata? Não, não é exata. Então, eu vou ter que fazer o que com esse 26? Fatorar. Eu vou pegar o 26 e vou dividir pelos números primos. Quem são números primos?
aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Começando pelo 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante, tá? Então, vamos lá. 26 é par, todo número par divide por 2, então vai dar 13. Depois, o 13, ó, tá vendo que ele é um número primo? Então, eu só vou conseguir dividir isso aqui por 13, para dar 1. Eu não vou formar parzinho de ninguém aqui. Então, isso quer dizer que esse 26, ele não dá para tirar da raiz, porque ninguém forma par. Eu só consigo tirar da raiz como eu formo par, tá? Ou seja, esse é meu resultado. Raiz de 26, tá? Esse é meu resultado. Não tenho o que fazer. Não dá para tirar da raiz, fica assim mesmo, na raiz. Tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. A figura abaixo mostra o segmento PQ desenhado no meu plano cartesiano, tá? Então, tá aqui o ponto P e o ponto Q. Qual a medida desse segmento? Ou seja, ele quer saber qual a distância, né? Ele quer a medida do segmento, ele quer saber quanto mede essa distância aqui, ó, do P até o Q. Só que ele falou pra gente quem é o P e quem é o Q? Não, né? Mas a gente consegue descobrir quem é o P e quem é o Q só de olhar a figura? Consegue, né? Por quê? Porque eu tô no meu plano cartesiano. Eu consigo achar quem é na história, né? Então, vamos ver aí, ó. Lembra que o primeiro valor é o x, o segundo é o y, tá? Então, meu ponto P tá aqui, ó. No eixo x, o P vale 3, certo? No eixo y, o P vale 2. E o Q? O Q tá aqui, ó. No eixo x, ele vale menos 2. E no eixo y, ó, ele vale menos 1. Então, eu achei quem é o P e quem é o Q, tá? Então, vamos lembrar. Esse cara aqui é o x do ponto P, esse cara aqui é o y do ponto P. Esse é o x do Q, esse é o y do Q, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, professora, mas a minha fórmula lá tá com A e B, não tá com P e com Q. Não tem problema, é só substituir, tá? No lugar do A eu ponho P, no lugar do B eu ponho Q, tá? Vou fazer ela assim, ó. XP menos XQ ao quadrado mais YP menos YQ ao quadrado. Tá bom? No lugar do A eu coloquei P, no lugar do B eu coloquei Q. Dá na mesma, certo? Então, vamos substituir aí agora. X do ponto P. Então, vamos ver aqui, ó. O X do ponto P. Ó. O X do ponto P vale 3. Menos o X do ponto Q, ó. O X do Q é menos 2. Então, aqui que a gente tem que tomar cuidado. Tem que colocar um menos da fórmula e outro menos do menos 2, tá? Tudo isso ao quadrado. Professora, mas vai ficar assim, menos 2, vai ficar assim e depois a gente vai ver já já o que vai acontecer. Mais y do P, tá aqui, ó. Y do P vale 2. Copia o menos y do Q, tá aqui, ó. O y do Q menos 1. De novo, um menos da fórmula e outro menos porque lá o Q é negativo, tá? Menos 1. Também fica assim. Vamos melhorar esses parênteses aí agora. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, d ao quadrado, mantém, é igual. Vamos resolver isso daqui primeiro. Menos com menos dá mais. Então, eu vou fazer 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5 ao quadrado. Elevado ao quadrado, porque eu tenho que manter isso aqui, tá? Então, deu positivo. Posso eliminar os parênteses porque deu positivo. Mais copio. Vou lá, fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então, vou fazer 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. E mantenho o quadrado.
Agora eu vou fazer as potências. Então, d ao quadrado é igual a quanto? 5 ao quadrado, 25. Mais 3 ao quadrado, 9. Agora eu vou somar. Quem é d ao quadrado? 25 mais 9. 25 mais 9 dá 34. E aí, o que me falta fazer? Tirar a raiz, né? Esse 2 vai para lá como raiz de 34. 34 tem raiz exata? Não tem, mas nós vamos fatorar que nem nós fizemos lá. Por 2, daria 17. 17 também não dá para... Também é um número primo, né? Então, vai ficar por 17, que vai dar 1. Aconteceu a mesma coisa que o 26, não formou grupinho aqui com o mesmo número. Então, quer dizer que o 34 também não tem o que fazer. Tá? Então, vai ficar assim. Essa é a resposta, raiz de 34. Certo? Então, tá aí. Isso é o que a gente tinha para falar de distância entre dois pontos. Quando a gente tiver uma raiz que for exata, a gente coloca o resultado. Quando eu consigo fatorar e formar grupinhos aqui, ó, né? Eu formo grupinhos e tiro quem eu consigo da raiz. Senão, eu vou deixar na raiz do jeito que tá. Tudo bem? Então, até a próxima